Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Sempre é um prazer voltar aqui na igreja, rever os irmãos, ver a pastora Dionice. A gente fica com o coração bem feliz. E eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Aleluia. Depois de ver aqui essa declaração de amor do irmão Luciano, a gente fica até, pensativo. Mas amém. O tema da mensagem, os irmãos já conhecem, homem transformados pelo poder de Deus. Vamos ler o nosso texto de divisa? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora vou ler numa outra tradução, na NVT. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver, refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Que bênção, hein? Na tradução NVI, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Aleluia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por este momento de compartilhar da tua palavra, momento em que o teu Espírito fala conosco. Então somente nos escondemos debaixo da tua misericórdia, Senhor, para que o teu poder, a tua glória se manifeste no meio do teu povo, Senhor. E toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, visitar os nossos corações nesta manhã e falar profundamente as nossas vidas. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Homens transformados pelo poder de Deus. Eu estava meditando sobre esse tema e ele é muito profundo. E eu fiz uma pergunta a mim mesmo, que eu faço aos irmãos nessa manhã. O que é preciso para sermos transformados pelo poder de Deus? Você já parou para pensar nisso? O que é necessário? Quais os passos que a gente precisa tomar para, de fato, a gente ser transformados pelo poder de Deus? Quando olhamos para esse tema, e essa divisa do texto, a gente percebe uma palavra-chave nesse texto. Aliás, duas. A primeira palavra-chave é transformação. E transformação aponta para mudança, não é verdade? Você nunca vai ver uma transformação sem mudança. Mudança fala de transformação. O evangelho de Jesus que nós amamos, ele não é evangelho se não for evangelho que mude, se não for evangelho que transforma, se não for evangelho que nos muda. E esta mudança, essa transformação, ela só acontece quando a gente se encontra com aquele que transforma, que é Cristo. Quando a gente de fato encontra Jesus, encontra Deus na nossa vida, quando o Senhor vem ao nosso encontro, quando a gente se humilha diante dele, aí o encontro gera transformação. Então, os verdadeiros cristãos crescem através de vários estágios da glória ao lerem a palavra de Deus, devido a esse poder transformador do Evangelho. Uma certa vez, na escola dominical, o professor da escola dominical estava falando sobre a eternidade, estava falando sobre o céu. E nos momentos ali daquela aula, ele fez uma pergunta para toda a turma sobre aonde está o céu.
E as pessoas ficaram, né, se perguntando, olhando um para o outro, e ninguém levantava-se para responder aonde estava o céu. Quando, de repente, uma criancinha de 9 anos levantou a mão e disse: eu sei onde está o céu. Aí aquele professor chamou até a frente e disse: então, me diz onde está o céu. Ele falou: olha, o céu está lá em casa, porque antes lá era o inferno. Meu pai bebia, meu pai estava sempre brigando com a minha mãe, era discussão todos os dias, mas no dia que ele aceitou Jesus, lá em casa se transformou no céu. Que coisa tremenda. Transformação, né? Transformação. O céu é onde Jesus está. E a Bíblia diz que Ele está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas o que é preciso para sermos transformados por Deus, né? Toda transformação, ela começa com o encontro com Deus e sua palavra. Toda transformação. Deus, ele faz essas mudanças quando a gente se encontra com ele. Quando a gente olha no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, no início de tudo, foi o encontro do Espírito Santo com a terra que estava vazia e sem forma. Na tradução, significa caos, bagunça, desordem. Foi no encontro do Espírito Santo que houve transformação naquela terra. Primeiro o Senhor transformou aquela terra para depois criar o homem à sua imagem e semelhança. Então, transformação tem a ver com encontro. A gente vê o relato de encontro, por exemplo, em Atos, capítulo 9, quando Saulo, se chamava Saulo antes de se chamar Paulo, ele teve encontro com Jesus lá no caminho de Damasco. Jesus parece para ele, porque a igreja estava orando, clamando, ele era o principal perseguidor, estava encabeçando as perseguições, e o Senhor ouviu o clamor da igreja, aparece para ele e diz: Saulo, 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 por que me persegues? Saulo conhecia as Escrituras, mas não conhecia o Deus da Escritura. Então o Senhor foi lá para apresentar para ele, porque o Senhor queria fazer nele uma transformação. Depois desse encontro, Paulo, ele se transformou num novo homem. Houve uma transformação. Nós vemos, por exemplo de transformação lá no livro de Lucas, no encontro do cego de Jericó com Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava ali perto, ele viu o burburinho da multidão, ele queria falar com Jesus, mas ele não tinha condição de chegar até lá, porque era cego, a multidão estava em volta de Jesus. E o que ele fez? Ele usou tudo que ele tinha, e tudo que ele tinha naquele momento era a sua voz. E ele começou a clamar em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam que ele se calasse. E ele estava tão certo que Jesus ia ouvir, embora humanamente falando, né, era algo impossível, porque a multidão em volta de Jesus, todo mundo falando. Imagine você no Maracanã, no meio do Maracanã lotado, né? Você consegue falar com uma pessoa que está no centro do campo? É quase impossível. Mas Jesus é Deus do impossível. A audição dele consegue nos escutar nas horas que a gente nem imagina que ele escuta. E é por isso que eu não gosto daquela frase que diz que de madrugada a fila é menor. Isso é mentira. O Deus que ouve de madrugada, ele é tão grande que ele ouve de madrugada, ele ouve de manhã, ele ouve à noite, ele ouve quando você está na cozinha cozinhando, ele ouve quando você está trabalhando, ele ouve quando você está indo no mercado, ele ouve você quando você está na fila do banco. Ele tem poder para nos ouvir. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O encontro que transforma aconteceu também na vida da mulher do fluxo de sangue. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu que ele seria o responsável pela sua mudança, pelo seu milagre. E contra todos e contra tudo, ela foi ao encontrar com Jesus. Ela estava tão cheia de fé que Jesus podia resolver o problema dela, que ela disse: eu só vou tocar na orla do manto dele, já vai ser necessário. E realmente foi. O esforço dela valeu a pena. Por isso que transformação, mudança, ela nunca vai acontecer sem esforço.
tem que ter um esforço, meus irmãos. Você tem que ter um esforço de querer buscar o Senhor. Porque quando nós reagimos, quando nós agimos, melhor falando, Deus reage a nosso favor. Por isso que a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e o Senhor chegará a vós outros. Primeiro você reage. Você reage fazendo uma reação. E o Senhor reage porque você reagiu. Ele faz a obra na tua vida. Mudança tem a ver encontro. E esse encontro que gera transformação e mudança, que a gente precisa como homem, como mulheres de Deus, ele gera mudança porque ele precisa acontecer na nossa vida todos os dias. Esse encontro, ele não independe da circunstância. Às vezes você pode falar, eu não estou conseguindo ter esse encontro com Deus porque estou com um problema A na minha família, porque eu estou enferma, porque o meu filho está dando trabalho, porque o meu marido, porque isso, porque aquilo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que isso não faz a menor diferença para o agir de Deus. Porque eu vejo, por exemplo, Isaías, lá no capítulo 6, no momento de luto, onde ele estava ali sofrendo pela morte do seu rei, que ele tem um encontro com o Todo-Poderoso. Ele está lá no templo orando e quando de repente ele vê o Rei da Glória sentado no alto e sublime trono. A casa estava cheia de fumaça, o templo estava cheio da glória de Deus, era um momento de luto, mas o Senhor estava ali indo ao encontro dele. A sua dor, o teu problema, o teu deserto não impede de você ver a glória de Deus. Não impede do Senhor se encontrar contigo. Não impede do Senhor se revelar a você. Não impede do Senhor fazer a obra na tua vida. Ele viu a glória de Deus no momento de luta, de dor, de luto. E quando ele viu a glória de Deus, ele tomou conhecimento de quem ele era. Ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Ele tomou conhecimento de quem ele era. Ele reconheceu que ele precisava mudar. E quando a gente reconhece, quando a gente se humilha, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, o próprio Deus faz a obra de purificação na nossa vida. O Senhor deu ordem a um anjo que fosse ao encontro dele, trazendo uma brasa viva, e tocou nos lábios dele e disse: os teus pecados te são perdoados. Porque ele reconheceu aonde precisava mudar. A transformação que a gente precisa enquanto homens vai acontecer, enquanto mulheres, vai acontecer quando você reconhecer o lugar da tua vida que precisa de mudanças. Sem mudança não tem como Deus fazer o propósito. Tanto é assim que a gente vê, por exemplo, Abraão. Abraão, ele era uma pessoa especial. Vivia ali aos 75 anos em Ur dos Galdeus, um povo idólatras, cheio de imagem, mas ele não se dava à idolatria, ele não era idólatra. E o Senhor foi lá encontrar com ele, porque ele estava lá, mas ele não era uma bênção. Tanto é assim que a gente vê mais à frente o Senhor dizendo: sê tu uma bênção. O Senhor vai até Abraão e diz assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou realizar o teu sonho, mas primeiro eu quero que você saia do comodismo. Primeiro eu quero que você faça mudança. Eu quero que você corte relacionamentos que estão prejudicando, que eu faça uma obra na tua vida. Eu quero que você saia do lugar onde eu não posso abençoar. Quero te levar para outro lugar. Quero que você aprenda a andar na dependência. Aleluia. Ele entendeu. Ele não questionou. O Senhor não quer que a gente questione. O Senhor quer que a gente obedeça. Aleluia. Bem diz aí alguém que o alfabeto do céu é obedecer. O da terra é A, B, C, D. Do céu é diferente. É obedecendo que Deus abençoa. É obedecendo que a gente é transformado. É obedecendo que o Senhor vai ao encontro da tua casa e muda o teu marido. Muda a tua esposa. Eu me lembro de uma irmã, agora me fugiu o nome dela, sempre era convidado para o culto de oração, a minha esposa também, lá na Assembleia de Deus da Gávea. E ela contou o testemunho, eu fiquei maravilhado com o testemunho dela. Ela disse: olha, ela mora na Rocinha.
O meu marido, ele era viciado em cocaína. E todos os dias eu dizia para ele, amor, vamos para a igreja comigo? Dizia, não, um dia eu vou, e nada, né? E aí chegou um dia que ela foi orar ao Senhor e Deus deu a ela uma estratégia. Sabe qual era a estratégia? Amor, oração e unção. Vou explicar. Ao invés de convidar para a igreja, sabe o que ela fazia? Quando estava fazendo as refeições, ela falava, Senhor, põe aqui uma unção que quebra todo jugo. Ela ia para o armário, pegava a roupa dele, o sapato dele, pegava azeite, ungia, Senhor, quando ele botar essa roupa, que ele seja transformado. E assim ela foi. Foi orando, foi crendo, foi acreditando no Senhor. E chegou um belo dia, o marido disse para ela, amor, eu vou para a igreja contigo hoje. E ele foi. Sabe o que aconteceu? Deus transformou a vida dele. Não foi preciso clínica de recuperação, não foi preciso nada da parte médica, porque o médico dos médicos mudou aquela vida. E até o dia de hoje ele trabalha com a esposa no ciclo de oração, juntinho com a esposa. Porque o Senhor transformou aquela vida, porque aquela mulher sábia, ela descobriu que a melhor coisa a fazer era crer no sobrenatural, era usar a fé. E é o que a gente precisa para a gente receber essa transformação de Deus na nossa vida. Meus irmãos, esse encontro que gera transformação, que gera mudança, ele pode acontecer independente da circunstância da nossa vida. Como eu estava falando, aconteceu com Isaías, aconteceu com a viúva de Naim, né? Ela estava ali em luto, triste, arrasada, havia perdido o seu filho, já tinha perdido o seu marido, agora estava perdendo o seu filho, e de repente ela tem um encontro que muda a vida dela. Ela se encontrou com Jesus. E mesmo antes de Jesus se aproximar dela, diz o texto que o Senhor viu que ela estava sofrendo. O Senhor percebeu que ela precisava de um milagre. O Senhor foi até ela, tocou no esquife, ninguém entendeu nada. O esquife é aquela tipo a maca, onde fica ali o caixão. Quando ele tocou no esquife, pararam a procissão e ele falou com o morto. O Senhor faz algumas coisas que desafiam a ciência. Ele fala com o morto ouve. Ele fala com o vento ouve. Ele fala com o mar ouve. Ele faz coisas sobrenaturais. E se você serve a esse Jesus que faz coisas sobrenaturais, você precisa estar acostumado com o impossível de Deus. Você precisa crer que o teu impossível pode não ser possível para você, mas é possível para Ele. É possível para Ele, é possível Ele fazer essa obra na tua vida, é possível Ele te libertar de algumas coisas que você está pedindo, Senhor, me transforma. É possível porque Ele é o Deus do impossível. Aí ele virou para aquele morto e disse, jovem, levanta-te. E aquele jovem levantou e ele entregou para sua mãe o impossível para ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele encontro foi um encontro do impossível. Todos os encontros que nós temos com o Senhor, necessariamente eles vão gerar mudança. É impossível nós nos encontrarmos com Deus e voltarmos da mesma forma. Não tem como. Vai haver uma transformação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse encontro que gera mudança, ele independe da circunstância. A gente vê, por exemplo, na vida de Josué. Josué estava vivendo a dor do luto também, vivendo um momento de incerteza, de medos. Tanto é assim porque o Senhor, quando fala para ele, o que ele diz? Ser forte e corajoso. Estava com medo. Ser forte e corajoso. Não te disse eu, não te mandei, não te ordenei. Ser forte e corajoso. Era um momento de medo, de luto. Ele não sabia o que fazer, mas o Senhor foi se encontrar com ele. Porque o Senhor tinha plano na vida dele. Assim como Ele tem plano na minha vida e na tua vida. E depois desse encontro, Josué se transformou num novo homem. Josué se transformou num líder. Porque o Senhor disse para ele qual era o segredo da vitória. Quantos querem saber o segredo da vitória nessa manhã? Está na Bíblia. Nós vemos aí muitos coaches, né? Falando, tentando descobrir qual é o segredo do sucesso, mas está na Bíblia. Ele disse para Josué, Josué, não cesse de meditar no livro da lei.
nele medita de dia e de noite, né? E tu serás próspero, bem-sucedido em todos os seus caminhos. E foi o que aconteceu. Josué seguiu a receita de Deus. Quando você segue a receita de Deus, tudo vai dar certo. Pode todo mundo falar que está errado, vai dar certo. Vai dar certo, é só seguir a receita de Deus. Ele não erra. Ele é um Deus que não tem nenhuma sombra de variação. Ele não vai dizer, talvez eu faça. Você não vai ver isso. A Bíblia sempre diz que o sim de Deus é sim e o não de Deus é não. A gente tem que entender que Deus ele é desse jeito. E Josué foi bem sucedido em tudo o que ele fez, porque ele entendeu o segredo da vitória. Aleluia. Encontro gera mudança. E esse encontro pode ser em qualquer momento da nossa vida. Por exemplo, João na ilha de Pátimo. Ele teve vários encontros com Deus. Alguns dos encontros fez ele ter as maiores revelações. Foi arrebatado. Estava preso. Mas lá naquela cadeia, ele foi cheio da glória de Deus. Aleluia. Deus pode te encher da glória dele, mesmo vivendo os problemas do dia a dia da tua vida. Ele pode te encher, Ele pode te avivar, Ele pode te renovar, Ele pode te transformar, porque Ele é tremendo. Meus irmãos, a transformação que nós precisamos vem desse encontro. Todo encontro com Deus gera comunhão. Eu não consigo entender um encontro que não tem comunhão. A palavra de Deus diz que lá no princípio, né, Gênesis, capítulo 3, 8, que o Senhor se encontrava todos os dias, na viração do dia, para conversar com Adão, para conversar com Eva. Deus queria encontro, porque Ele sabe que o encontro transforma, o encontro muda, o encontro faz mudanças na nossa vida que são necessárias. Aleluia! Sem encontro, não há mudança e nem comunhão. Às vezes nós queremos a transformação, mas não queremos nos encontrar com Deus. Sempre botamos desculpas, né? Eu estou cansado, trabalhei o dia todo. Eu tenho trabalho da faculdade, trabalho da escola, tenho um namorado, noivo. Eu estou com dor na coluna. Eu me lembro do irmão Ivan, diácono Ivan. Ele está lá na igreja. Um dia ele levantou pela manhã com uma dor de coluna absurda. Sabe, atacou a coluna dele. Já é um senhor de idade. E era o dia de culto de oração, reunião de oração. Sabe o que ele fez? Ele foi se arrastando para a igreja. Eu estou lá no púlpito ali, dirigindo, daqui a pouco eu vejo o irmão subindo a escada, assim, quase que gateando. Porque ele cria que o Senhor poderia resolver o problema dele. Depois de 3 minutinhos depois, a dor tinha desaparecido da sua coluna. Porque o Deus que transforma, o Deus que muda, se encontrou com ele naquele lugar. Ele quer se encontrar contigo todos os dias. Ele quer te encontrar contigo aqui. Ele quer se encontrar contigo lá na tua casa. Ele quer encontrar com você antes de dormir. Ele quer te encontrar com você antes de acordar. Ele quer que você entenda que os encontros com Ele são necessários para as mudanças que você quer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus estava sempre com os discípulos, não é verdade? Ensinando, exortando, porque o Senhor sabia que os encontros com os discípulos era necessário para que as mudanças fossem feitas. E Ele mesmo fez uma promessa, que nós temos que guardar no nosso coração. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, mesmo quando você não está vendo, mesmo quando você se sente sozinho. Às vezes a gente se sente sozinho no meio da multidão, né? Cheio de pessoas à nossa volta, mas não estamos sozinhos. Você está sozinho, mas não está solitário, porque a promessa que Ele fez, Ele está cumprindo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nunca arredou o pé de estar ao teu lado. Ele nunca se afastou de você. É por isso que você ainda está de pé. É por isso que você ainda vem na igreja. É por isso que você ainda está prevalecendo, apesar da luta. Porque Ele está do teu lado, promovendo encontro contigo, te ajudando a prosseguir, te ajudando a caminhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a transformação que nós precisamos necessita do encontro para que o poder de Deus nos transforme. Sabia disso?
Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque é no encontro que ele alivia, é no encontro que ele cura, é no encontro que ele transforma, é no encontro que a nossa mente se abre, é no encontro que as dúvidas vão embora, é no encontro que o receio desaparece da nossa alma. Precisamos nos encontrar com Jesus, não importa o que você está passando, se você está cansado, sobrecarregado, oprimido, endividado, fatura para pagar, Deus quer que você não pare de se encontrar com Ele. Porque só assim que a transformação vai acontecer. Aleluia. Ele vai liberar o poder da palavra sobre a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode estar se sentindo vazio, né? Algumas vezes, por causa da pressão do dia, a gente se sente vazio, não é verdade? Mas o vazio é um espaço que existe dentro de nós exatamente do tamanho de Deus. Porque pessoa que está vazia, ela pode ser preenchida. Para que Deus possa te preencher, você precisa se esvaziar de você mesmo. Dos seus eus, das suas razões, dos seus conceitos, dos seus preconceitos. Quanto mais vazios de você mesmo você tiver, mais Deus vai encher você dele mesmo. As pessoas às vezes querem ser cheio de Deus, mas estão cheias deles próprios e Deus não consegue achar espaço. Mas quando a gente se esvazia de nós mesmos, Ele nos enche. E é aí que acontece a transformação. Aí que acontece a transformação. E aí somos transformados pelo poder de Deus. Aleluia. O salmista Davi, ele sabia disso. Por isso que no Salmo 143, ele diz: a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te anseia como uma terra árida, sedenta. Aleluia, ele sabia disso. Ele precisava do encontro com o Senhor. Ele precisava da presença do Senhor. Ele não conseguia viver sem essa presença. Ele sentia falta. Sabe quando a gente sente falta de alguém que a gente gosta, que a gente ama, que a gente está acostumado a estar junto, e agora não pode? O Senhor quer que você tenha esse mesmo desejo, esse mesmo sentimento no coração, de ter essa necessidade de estar na presença do Senhor, esse anseio. E é assim que a gente tem que entrar na igreja, sedentos do Senhor, sedentos da presença dEle, sedentos que Ele nos envolva. Não importa quem está na frente, quem está pregando, quem está louvando, você tem que entrar na igreja com esse desejo na alma. Por isso que está escrito no Antigo Testamento: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para a transformação ser completa, você precisa ter uma busca completa. Você precisa ter uma entrega completa. Você precisa se render ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu ser, porque é exatamente nesse momento que Ele nos enche. É nesse momento que Ele transforma, é nesse momento que o Espírito age, é nesse momento que você começa a entender a palavra de Deus para a tua vida. Aleluia. A minha alma tem sede de Deus. Aleluia. A transformação que a gente precisa para sermos pessoas cheias do poder de Deus, ela acontece quando a gente entende que nós precisamos estar sempre encontrando com o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E transformação, mudança, ela vai acontecer com você sozinho. Tem transformação que o Senhor vai fazer com você sozinho. Às vezes nós queremos levar um monte de pessoa, né, para buscar junto conosco. O Senhor quer que você busque sozinho. Ele queria isso de Moisés. Por isso Ele fez um fogo ficar lá numa sarça, lá no alto da montanha, porque Ele queria um momento a sós com Moisés, queria se revelar a Moisés. Ele permitiu que um animal se perdesse do rebanho, para que ele pudesse olhar. O Senhor queria chamar a atenção dele. Às vezes, os problemas que nós estamos passando é Deus chamando a nossa atenção. É a sarça no alto do monte queimando. É o problema na família, é o problema no emprego. É Deus chamando a tua atenção, porque Ele quer se encontrar contigo. Ele quer ter encontro contigo, Ele quer se revelar a você. Ele quer dizer quem Ele é. Ele quer que você veja a glória dEle.
Ele quer que você entenda o que Ele quer para a tua vida. Você só vai entender o que Deus quer para a tua vida quando você estiver no lugar do encontro com Ele todos os dias. Aleluia. Dentro da igreja, na tua casa, não importa, dentro do ônibus. Algumas das revelações tremendas que eu recebi de Deus, eu estava dentro do ônibus. Todo mundo ali fazendo as suas coisas diárias e eu em pensamento falando com Deus. E Deus falando comigo. Deus, Ele quer que você tenha esse encontro com Ele. Aleluia. Transformados pelo poder de Deus. É o poder de Deus que transforma, meus irmãos. Só o poder de Deus transforma. As outras coisas faz uma pequena mudança, faz uma reforma. Mas Deus não. Deus, Ele transforma por completo. Em todos os níveis que você pode imaginar. Aleluia, porque Ele sonda os nossos corações. Davi percebeu isso. Quando ele fala o Salmo 139, né? 139. Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe entende os meus pensamentos. Eis que a palavra nem chegou na minha língua, Senhor, e o Senhor já sabe toda. Já sabe até o que eu vou falar com o Senhor. Ele conhece. Quando você vai dobrar o joelho para orar, Ele já está esperando, mas sabe exatamente tudo que você vai falar com Ele. Ele sabe de todas as coisas, Ele te conhece. Aleluia. Uma vez eu tive uma experiência assim, de saber que Deus nos conhece. Uma jovem, uma vez, procurou na igreja, disse, pastor, pode orar por mim? Eu falei, posso. Mas eu quero te pedir que a irmã me diga qual o motivo de oração. Sei lá, né? Pode estar pedindo para matar o vizinho, né? Para matar o chefe. Então, eu queria saber qual era o motivo da oração. Ela disse, olha, é um motivo particular. Eu não posso falar. Eu falei, Jesus, como é que eu faço para orar agora? Sei lá o que ela está pedindo. Quando eu acabei de pensar assim, o Espírito de Deus começou a falar comigo. No meu servo, ela está pedindo para que confirme algo. Ela está namorando um rapaz há muito tempo e o rapaz pediu uma prova de amor. Disse que só acreditaria que se ela amasse ele de verdade, se ela se entregasse para ele. Diga para ela que não é da minha vontade, é pecado. Eu tomei aquele susto assim, falei, Senhor, eu até me questionei, isso é da minha cabeça, né? Aí eu falei para ela, olha, Deus falou, eu falei para ela assim, eu já sei o que você veio pedir de oração. Mas como que você sabe? Deus falou comigo. Falei, Deus falou que você tem um namorado, que ele está pedindo uma prova de amor, e comecei a falar para ela, ela começou a chorar ali. E era exatamente isso. Deus, Ele nos sonda e nos conhece. Ele te sonda e te conhece. Nesta manhã, Ele te trouxe aqui para que você entenda que a transformação que a Bíblia quer fazer, que a Bíblia fala que é possível a gente ter, só é possível nos encontros que a gente tem com Deus, desenvolvendo intimidade com o Senhor. Intimidade é passar mais tempo com alguém. Quando você casa, né, com a pessoa, você começa a conhecer os efeitos e os erros, né? Você começa a chamar atenção, se põe a toalha molhada em cima do sofá, não é assim? Você começa a conhecer. Você só vai conhecer Deus se você passar mais tempo com Deus. Às vezes nós queremos a glória de Deus, mas não queremos pagar o preço de passar mais tempo com o Senhor. Deus quer que você aprenda que intimidade, transformação, mudança acontece quando a gente passa mais tempo com Deus. Aí vai acontecer o tema dessa mensagem nesta manhã. Transformados pelo poder de Deus. Homens e mulheres transformados pelo poder de Deus. Ele quer te transformar. Aleluia. Você pode falar isso para o teu irmão, para a tua irmã? Vira para ele e diga assim, o Senhor quer te transformar. Aleluia. Transformação, irmãos, mudança, aponta, segundo o texto que nós lemos, para algo chamado espelho, né? O texto diz que nós seremos espelhos. E o espelho, ele não reflete o que ele é, ele reflete quem está diante dele. Então, se o Senhor estiver na tua vida, aonde você estiver, as pessoas vão ver Deus na tua vida. Você vai ser reflexo. Isso fala de humildade, de a pessoa humilde que não quer aparecer, mas quer que o Senhor apareça na vida dele, quer que o Senhor apareça na vida dela. Nós temos que ser espelhos, temos que ser a carta escrita de Deus ao mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Deus na nossa vida.
Mas não é algo que você se esforce, é algo que vai acontecer naturalmente. Quem aprende o caminho do encontro com Deus, passa a fazer a pregação do Evangelho com a sua vida naturalmente, sem esforço. Começa a te destacar no meio da multidão. No mundo de trevas, a pessoa é luz. Todo mundo quer estar perto de você, todo mundo quer conversar com você. A pessoa chega para você e diz, você traz uma paz para mim. Eu gosto de conversar contigo, fulano. Eu gosto de estar perto de você, porque a presença do Senhor está sobre a tua vida. Aleluia, você está refletindo a glória do Senhor. Aleluia, o Senhor quer que você nesta manhã entenda isso. Que é nesses encontros diários que você tem com Deus, é que Ele vai promover a mudança na tua vida. Aleluia. Ele sempre nos dá estratégia para resolver todos os problemas. Eu não sei se eu já contei aqui, da irmã Zumira, ela já dorme no Senhor. Tinha 93 anos de idade. Portuguesa de nascimento, né? Veio morar no Brasil já pequena. E ela era membro lá da igreja, não da igreja que eu estou agora, uma outra igreja. E ela contou um testemunho dela, que eu fiquei assim impactado na época, como pastor dela. Ela disse, olha, quando eu me casei, meu marido era viciado em futebol. Já contei isso aqui? Não, né? Ele era viciado em futebol. Nada contra o futebol, eu gosto. Só que ele largava a esposa no final de semana e ia jogar futebol. Voltava tarde da noite, né? E ela brigava com ele, ficava brigando. Não, para de jogar futebol, você está me deixando de lado. E dava aquela discussão, até que um dia foi orar e o Senhor falou para ela, combata o mal com amor. Mude o teu jeito, muda a tua estratégia. Aí ela falou, tá bom, Senhor. Aí sabe o que ela fez? Quando chegava o dia do marido ir jogar futebol, ela já tinha lavado a roupa do time que ele jogava, time de várzea, né? Lavou a roupa, já tinha engraxado a chuteira dele. Um dia ele chegou para pegar a roupa passadinha, ele até estranhou, né? Brigava comigo, não está brigando mais. Aí foi jogar futebol, chegou tarde suado em casa, ela foi lá, senta aqui, meu esposo. Foi, desamarrou a chuteira dele, achou estranho. Tinha feito a comida que ele mais gostava, trouxe para ele. Ele começou a ter os pensamentos, tem algo errado. Aí ele foi lá para a casa da sogra, ó, a tua filha está querendo o meu mal. Mas por que, meu genro? Mas antes ela brigava para eu não ir jogar e agora está me tratando como príncipe? Faz a melhor comida, lava a minha roupa, sabe? Não briga mais comigo. Pois a partir de hoje não vou mais jogar futebol. E ela conseguiu a mudança sem uma palavra, apenas com sabedoria. Quando você tem encontros com Deus, Deus vai te dar sabedoria para lidar em qualquer circunstância. Ninguém vai saber resolver, mas quando chegar na tua mão você resolve. Lembra de José no Egito? Ninguém sabia resolver o sonho. Deus deu para ele tudo o que ele precisava. E o colocou aonde ele precisava estar. Porque ele era uma pessoa de encontro com Deus. Lembra de Daniel na cova dos leões? Né? Tinha um edito do rei que tinha que se adorar uma imagem, só adorar aquela imagem. E Daniel continuou nos encontros com Deus. Ele orava para Deus 3 vezes ao dia. E sabe o que aconteceu? Jogaram na cova dos leões e os leões não o devoravam, porque nós estamos protegidos pelo Deus que nós encontramos todos os dias na nossa vida. Aleluia. Quem tem encontro com Deus não tem medo do perigo. Quem tem encontros com Deus não tem medo das ameaças. Quem tem encontro com Deus é protegido pelo Deus do encontro. O Deus do encontro está com você nesta manhã. Para dizer para você, eu sou contigo, não temas, anda na minha presença e ser perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, é que a gente tenha encontros. A transformação que a gente precisa, nós precisamos, primeiro, ter esse encontro com o Senhor todos os dias. Mas para ter esse encontro, você vai ter que fazer algumas concessões, algumas mudanças, né? Tudo tem um preço. Uma vez eu estava vendo o pastor Silmar Coelho. Olha o preço. Ele foi pregar em São Paulo e tinha uma casa, não sei que é o bairro do Rio. Era um centro era uma conferência, sabe? Estava lotada a igreja.
De repente toca o telefone dele, era o delegado. O senhor se marcou ele? Sim, sou eu. Olha, o senhor tem que vir para o Rio de Janeiro o mais rápido possível. Mas por quê? Entraram na tua casa, pararam um caminhão, levaram tudo, televisão, sofá, sua casa está vazia, você precisa vir aqui para preencher o boletim de ocorrência. Naquela hora foi um choque, né? Mas ele falou, não, eu vou fazer a obra do Senhor. Não, não vou outro dia. Se levaram tudo é porque Deus quer me dar algo tudo novo. O delegado até achou estranho, né? O cara maluco, né? Levaram tudo da casa dele, ele está falando isso. Ele foi fazer o culto, Deus abençoou a mensagem. Aí quando ele retornou para o Rio de Janeiro, um irmão foi tocado e deu para ele um apartamento na Barra da Tijuca. Olha que benção, todo mobiliado. Aleluia. Mas ele falou assim, tudo tem preço. PTU 3.000. Ele ganhou, mas tudo tem preço. Tudo tem um preço, meus irmãos. Nada vem de graça. A tua salvação custou a vida de Jesus na cruz. Tudo tem um preço. Para você ter encontro com o Senhor, você precisa entender que tudo tem um preço. Você tem que entender que você precisa fazer algumas renúncias. Renunciando que você vai ter mais de Deus na tua vida. Amém? Vamos colocar em pé? Nem sei se eu passei da hora. Está certinho na hora? Aleluia. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Aleluia. Eu não sei quais as coisas ou circunstâncias ou tribulações que têm te impedido de ter mais encontro com Deus. De repente você tem orado, Senhor, transforme a minha vida, transforme a minha família, transforme a minha casa. Nesta manhã o Senhor disse para você a fórmula daquilo que você precisa. De encontrar com Deus, de meditar no livro da lei. Repita uma oração comigo. Eu falo, você repete em seguida. Repita assim. Senhor Jesus, nesta manhã, eu entendi que a transformação que eu preciso virá quando eu tiver mais encontros contigo. Por isso, em nome de Jesus, nesta manhã, eu renuncio tudo aquilo que me impede de ter mais encontros contigo. Espírito Santo, trabalha na minha vida. Me ajude a ser mais profundo nos meus encontros com o Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos nesta manhã e aceito a transformação que vem através dos encontros contigo e com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu orar por você. Senhor meu Deus e Pai, Tu és o Deus do encontro. Tu és o Deus da transformação. Senhor meu Deus, a Tua palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Ah, Deus, para as coisas serem novas na nossa vida, o velho tem que sair. Tira tudo que é velho da nossa vida, Senhor. Tudo que está empacando o nosso crescimento espiritual. Tudo que está impedindo a gente de crescer diante de Ti. Arranca de nós, Pai. Ah, Senhor, nós estamos que nem Teu servo Davi no Salmo 51. Senhor, sonda-me e conhece. Cria em mim um novo coração. Oh, Senhor, meu Deus, me dá um novo coração, Senhor, um novo propósito. Faz essas mudanças na nossa vida, Pai. Porque, Senhor, nós queremos, ó Pai Santo, ter mais de Ti na nossa vida. Ah, Senhor, faz, ó Deus, ó Pai Santo, Senhor, que cada encontro que nós tivermos contigo, nós possamos receber algo novo da Tua parte, Senhor. Cada vez que nós nos encontrarmos contigo no nosso momento de oração diário, ou em casa, ou na igreja, ou de repente em algum lugar, Senhor, na rua, no trânsito, que nós possamos ter, Senhor, meu Deus, sempre algo novo da Tua parte, Pai. Porque Tu és o Deus que transforma. O Senhor transforma até aquilo que para todos
não dizem que não há transformação. Nós colocamos o nosso impossível nas tuas mãos nessa manhã, Pai, para que o Senhor venha fazer o teu possível na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada coração, cada mente, cada vida nesta hora, toca desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, que nós possamos ser transformados de glória em glória, segundo a imagem do Senhor na nossa vida, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nos dá, Senhor, meu Deus, ó Pai Santo, essa experiência é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.